os irmãos acompanhem. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais do outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Uma mensagem muito inspiradora por parte de Paulo para nós. Eu coloquei aqui como título, Vale a Pena. A mensagem fala sobre prosseguir. E com certeza, no mundo e nos desafios que enfrentamos, nós podemos pensar em desistir. A palavra diz prosseguir, não porque eu conquistei a Cristo, mas ele diz, fui conquistado, eu fui chamado por Cristo, então eu tenho que prosseguir em minha missão. No verso 14, ele repete mais ou menos o que já havia falado, dizendo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Depois ele diz no verso 15, nos incentivando a fazer o mesmo. Tenhamos este sentimento, tenhamos esse desejo de nos apressar, de seguir a Cristo. Verso 16, andemos de acordo com o que já alcançamos. Uma frase que diz ser de autor desconhecido, embora muitas pessoas tomem para si. Gosto muito dessa frase que diz que desistir é uma decisão definitiva para um problema temporário. Desistir é exatamente não esperar, não confiar, é assumir a derrota antes da hora. Porque na maioria das vezes você não desistiu porque você foi vencido, mas você realmente deixou de lutar, porque acreditava que seria vencido. E nós percebemos que Deus, aquele que nos chamou, é aquele que vai nos fazer perseverar. E eu escrevi esta outra frase que diz, desistir é falência da esperança. É deixar de ver o que Deus tem preparado para nós. O nosso versículo base aqui do Vale a Pena, Hebreus 10, 39, bem conhecido, diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Então, a mensagem para nós nessa manhã, e acredito que nós vamos também falar algumas coisas na parte da noite, é sobre essa questão de permanecermos em Cristo. Lutar pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa moralidade, pela nossa igreja, pelo nosso casamento, por tudo. É esperar, despertar para a vida, é prosseguir. Tiago 1, verso 2 e 3, fala, considerem por motivo de alegria o fato de passardes por diversas provações. E lá o texto fala em 3 estágios, provação, perseverança e maturidade. Aqueles que passam por provações se tornam mais perseverantes. E assim a perseverança faz com que nós
sejamos maduros, íntegros. Ou seja, essa é a ideia da persistência, da força que Deus nos dá a cada dia. Vale a pena é um texto que Max Lucado escreveu, e eu peguei parte da ideia e escrevi outras coisas. E ele fala em seu texto: talvez para você a jornada dessa vida pareça longa demais. Você tem enfrentado inúmeras dificuldades ao longo do caminho. Talvez você carregue pesos que poucos dentre nós jamais conseguiram carregar. Desafios que superem as suas forças. Está exausto, seus olhos embaçados de lágrimas não conseguem enxergar o destino. Sua vontade, às vezes, é entregar os pontos, desistir. Permita-me encorajá-lo com 3 palavras: vale a pena. E aí ele diz: Deus nunca disse que a viagem seria fácil, mas ele disse que a chegada valeria a pena. Sua vontade, às vezes, é entregar os pontos, desistir. Permita-me encorajá-lo com 3 palavras: vale a pena. Deus nunca disse que a viagem seria fácil, mas ele disse que a chegada valeria a pena. Voltamos naquela questão, crer ou entender, né? Muitas vezes nós queremos entender todas as coisas, mas Deus nos chama à fé. O justo viverá pela fé. Nós devemos nos apegar não ao que vemos, mas à confiança no Deus Criador. Quando eu quero falar Deus Criador, já resume tudo, né? Porque o Criador, você imagina alguém com capacidade de criar todas estas coisas. O mundo, nós conhecemos muito pouco do mundo, né? Tantos planetas, tantas coisas. Não conhecemos nem o Brasil, às vezes nem Ribeirão Preto nós conhecemos. E Deus criou esse mundo maravilhoso. E nós podemos confiar, descansar nos cuidados do Senhor para a nossa vida. Ele nos fortalece. 2 Coríntios 12, 10, diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa frase de Paulo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, ela é muito expressiva. Ele está dizendo que por amor a Cristo, ele tinha enfrentado diversas situações, fraquezas, injúrias, necessidades, angústias, perseguições, mas ele superava isso pelo seu chamado. Ele aceita o sofrimento porque ele sente a importância do seu chamado. E assim é a nossa vida. Nós estamos aqui porque nós somos chamados por Deus para servi-los. E nós resistimos às dificuldades, os problemas, porque nós sabemos a vontade do Senhor para nós. Por isso podemos dizer: quando sou fraco, então é que sou forte. E nós temos experimentado isso. Às vezes, quando nós estamos nos achando forte, né, porque a gente nunca é forte, mas quando nós estamos achando forte demais, estamos tranquilos demais, está tudo bem demais, quantas vezes isso é uma oportunidade para nos afastarmos de Deus, para confiarmos em nós mesmos. Mas quando eu sou fraco, eu sou forte, não porque eu sou fraco, mas porque eu dependo de um Deus forte, porque eu busco socorro na presença desse Deus forte, desse Deus poderoso. Salmo 71, verso 5 diz: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a mocidade. Então aqui demonstra alguém que já estava em avançada idade e não tinha mudado de ideia. Desde a mocidade. Que bênção é você que é adolescente, você que é criança, já está com a sua mente ali
entendendo que você precisa confiar em Deus, buscar a Deus. E melhor ainda é quando você vai crescendo, vai se tornando jovem, vai se tornando um adulto, idoso, e a sua confiança ela é fortalecida pelo tempo e não enfraquecida. Vale a pena continuar seguindo nesses caminhos do Senhor. Para isso, irmãos, basta pequenas atitudes, pequenas ações rumo ao caminho do Senhor. Nós precisamos entender que a fé, embora não seja ver, é crer, mas ela se faz nas atitudes diárias que nós tomamos. Quando nós cremos em algo, nós tomamos uma atitude relacionada àquilo que nós cremos. Se nós estamos apenas no vemos, as nossas atitudes vão ser relacionadas ao que nós estamos vendo. Ou muitas vezes não só a questão do problema, mas também das buscas que nós fazemos no nosso dia a dia. Agora, quando nós cremos, nós buscamos ao Senhor, nós tomamos atitudes diárias. Eu não vou me delongar, no tempo não permite, mas eu li em um livro recomendações para uma vida melhor, ou recomendações que nós devemos tomar na vida, e algumas dessas, por exemplo, estabeleça objetivos, metas possíveis, realizáveis. Quais são os objetivos que você tem nessa semana, neste dia? Fala também sobre dar pequenos passos, caminhar com consistência, consciência em relação aos objetivos. Também desenvolver resiliência. Resiliência é aquela capacidade de se recuperar e crescer após enfrentar dificuldades. Sabe aquela ideia de você tomou uma batida? Você tem duas atitudes. Ou levanta, sacode a poeira, né? Ou você fica lá no chão, igual jogador de futebol, né? Rolando lá e não levanta mais. A resiliência nos faz saber que nós temos que levantar. É claro que cai, né? Tem um tempo. Mas você não vai ficar ali o resto da vida se martirizando por isso. Perdoe. Necessidade de nós perdoar, né? A gente não usa o termo libera perdão, parece diferente, né? Mas é mais ou menos isso, né? Perdoe aquelas pessoas, não fique guardando mágoas, guardando ressentimentos. O nosso texto fala, prossigo, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, vou adiante, não vou ficar olhando o passado. Seja grato a Deus, concentre-se no que é positivo, no que é bom, agradeça a Deus, celebre as suas conquistas. Ou seja, irmãos, faça uma lista de coisas que você pode fazer para que você dê prosseguimento. Mas primeiro você tem que entender e aceitar essa frase. Vale a pena. Porque se nós perdemos a esperança, realmente nós não vamos mover. E nós estamos aqui porque nós cremos nisso, né? E vale a pena servir a Deus, vale a pena continuar, vale a pena crescer nos caminhos do Senhor, e que nós assim possamos sempre ver a nossa vida. Desistir é uma decisão definitiva para um problema temporário. Desistir é troca da confiança pela derrota. Deixar a fé para dar crédito aos problemas. O justo viverá pela fé. Desistir é a falência da esperança. É deixar de ver o que Deus tem preparado para nós. E muito mais do que o assustador que nós estamos vendo, é exatamente o que além dos nossos olhos podem ver, o que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós agradecemos a Ti pelo privilégio da vida, por mais esse momento, oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos em Tua casa. Ó Pai, nos dá a firmeza da esperança na ressurreição de Jesus Cristo, na nova vida, ó Deus, na vida eterna. O Senhor Deus nos dá
certeza também do caminho que devemos prosseguir para o alvo, ó Deus. Sempre olhando para Jesus, sempre nos caminhos do Senhor. Pai querido, renova a nossa alegria, a nossa esperança, Deus. Tire de nós todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, todo desânimo, ó Deus. Nós temos uma nova semana porque é bênção do Senhor para nós o respirar, o levantar, ó Deus, e que esta semana seja para nós também, ó Deus, um tempo de renovação, de trabalho e de busca, ó Pai, por caminhos melhores. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.